Deus pelo que nós já ouvimos nesta noite. Deus, Ele tem sido bondoso para conosco. E nós só temos que agradecer a Deus por Ele ter nos amado primeiro. Isso é o que é importante. Deus nos amou primeiro. Querido, Deus colocou uma palavra no meu coração. Palavra diferente do que vocês já ouviram até hoje. E Deus, Ele só vem confirmando. Isso é maravilhoso. Colocou uma palavra e eu desbrucei sobre ela. Depois da escola, ouvi uma mensagem no grupo, Deus confirmando. E a irmã Rosário acabou de, se tinha alguma dúvida, Jeová diz, é isso que você vai falar. João capítulo 16, o versículo de número 33. Glória a Deus. João 16, verso 33, Jesus se despedindo aqui dos discípulos e encorajando-os. Sabia que o que viria, uma dispersão, mas estava encorajando-os. Diz assim a palavra de Deus no verso 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavra linda, né, irmãos? Jesus motivando os seus discípulos. E é importante que ele diz estas coisas, as instruções que ele tinha dado aos seus discípulos, motivando-os que poucos dias depois eles seriam dispersos, mas que eles viessem ter paz, porque Cristo promove a paz no coração de todo ser humano. E depois ele motiva mais ainda, que eles viessem e conscientizando que no mundo eles iam passar por aflições, mas que eles tivessem bom ânimos, que eles tivessem longo ânimo, que Jesus venceu, eles também poderiam vencer. E o que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, o que pode promover ou provocar em nós o desânimo? A gente percebe, irmãos, parece que Jesus já estava prevendo o que iria acontecer nesses últimos dias. A gente percebe que há uma gama de pessoas que estão desmotivadas, desanimadas. E o que pode provocar isso em nós? Jesus, ele sabia tão bem a esse respeito, que ele motivou seus discípulos, que eles não temessem, mas que eles tivessem bom ânimo. Vocês sabiam que está registrado na Bíblia 365 vezes, não temas? Para cada dia do ano, Jesus está dizendo para mim e para você, não temas. Você pode levantar pela manhã desencorajado, desmotivado, temeroso. A palavra, não tenha medo, não temas. E o que pode provocar em nós o desânimo? Vou falar do primeiro causa que pode causar em nós o desânimo. Eu coloquei aqui em primeiro lugar, o poder da comunicação negativa. Uma palavra fora do contexto, uma palavra maldita, uma palavra mal expressada, uma palavra dirigida
de uma forma até mais ríspida, pode causar nas pessoas desânimo. Ou alguém enviar uma palavra pode causar desânimo. E a Bíblia está recheada de versículos que mostram isso. A primeira parte que eu estou falando é o poder da comunicação negativa. Em 1 Reis, capítulo 17, Elias se encontra com Acabe e ele enfia o dedo na cara de Acabe. Acabe chama ele de perturbador de Israel, e ele diz assim: sobre a minha palavra, durante 3 anos não vai chover. No capítulo 18, Elias, ele desafia os profetas de Baal e aqueles que sentavam à mesa de Azera. Ele vai para o Monte Carmelo, todos conhecem o que aconteceu ali. Ele invoca o Senhor e cai fogo do céu. Todos aqueles profetas foram mortos. Jezabel manda uma palavra, um recado para Elias. Observa, o homem disse para Acabe que durante 3 anos não ia chover. Depois ele desafia 900 profetas. Cai fogo do céu. No capítulo 19, depois que ele recebe a palavra de Jezabel, ele está debaixo de uma árvore, dizendo: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Elias está pedindo para morrer. Ou seja, uma palavra, ela causou algo em Elias, que ele se desestruturou, mexeu com seu psicológico, a sua estrutura psicológica e física, ela se estremeceu, porque Jezabel queria matá-lo. Observe que uma palavra, o poder dessa comunicação negativa, ela pode desestruturar um homem. Em 1 Samuel, capítulo 17, a gente vai observar do versículo 8 ao 11, quando Israel está lutando, ou pelo menos eles estavam já preparados para lutar contra os filisteus. Só em ouvir a palavra de Golias e sabendo que era um guerreiro, que ele era um vencedor nas batalhas, a Bíblia diz assim: Israel ficou com medo. Israel ficou neutralizado. Golias descia um vale e gritava de lá: tem algum homem aí que seja capaz de lutar comigo e vencer? Nós, os filisteus, seremos os seus escravos. Só em ouvir uma palavra de um guerreiro, de um gigante, todo um exército recuou. Israel estava mais na torcida, torcendo para que Golias não atravessasse o vale, porque todos eles iam fugir, irmãos. Observe que um povo desmotivado, um exército desmotivado, ao ouvir uma palavra de afronta, eles já baixam a guarda. Eles ficaram com medo. Eles recuaram diante da afronta de Golias, porque o que eles estavam vendo ali era um povo sem nenhuma expectativa, era um povo sem nenhuma afeição. Nós vamos observar em Números capítulo 13, você quiser anotar, pode anotar e conferir em casa. Números capítulo 13, versículo 17. 12 espias, eles vão olhar a terra. O que nós temos visto ali? 10 daqueles homens chegaram e deram relatório negativo. Eles disseram assim: aos nossos olhos, eles são gigantes, eles são grandes, a terra é boa, a terra é próspera, a terra mana leite e mel, mas aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos.
Observe que aos olhos deles, olhando para o gigante, não foi o gigante que viram eles como gafanhoto, eles se viram, irmãos, como gafanhotos. Não foi os gigantes que disseram: olha, nós somos grandes e vocês são como gafanhotos. Eles, olhando para o gigante, disseram: nós, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. Observe o que pode causar o desânimo. Eles olham para os gigantes e eles primeiro avaliam a sua condição. Nós não temos condição de vencer. Nós não temos condições de lutar. A nossa causa está perdida. A terra é boa, mas o que está nela, eles podem neutralizar o nosso avanço. Nós não vamos conseguir alcançar. Então tudo isso é o quê? O que pode causar desânimo. Uma pessoa desanimada, primeiro ela vê o tamanho do problema. Ela sempre vai olhar para a dificuldade. Ela sempre para nos obstáculos. Ela não vai reagir. Ela não tem condição de reagir. Ela não vai viabilizar meio para superar aquilo. Ela vai recuar. Vamos mais à frente. O que é que diz? O que pode causar o desânimo? A maneira como você encara as adversidades. Provérbios, capítulo de número 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que Salomão está dizendo assim: no dia da angústia, no dia da adversidade, se você se mostra frouxo, covarde, medroso, o que ele vai dizer? A tua força será pequena. Ou seja, você já perdeu antes de começar a batalhar. Eu sempre digo, irmãos, que a nossa mente, ela é um campo de batalha. Se nós formos vencedores na mente, você consegue vencer qualquer batalha que vem. Se você tiver ânimo e disposição, se você for uma pessoa motivada e não se deixar vencer pelos obstáculos, pelas lutas, você consegue avançar. Você consegue avançar. É por isso que Salomão diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que pode, irmão, causar o desânimo? As terríveis lutas da vida. Nós não somos super-homens. Eu não estou pregando aqui para reprovar ninguém. Eu só estou mostrando o que é que causa desânimo em nós. As angústias da vida, ela causa desânimo. Quem foi que nunca passou por um problema aqui? Quem foi que nunca estremeceu diante de uma dificuldade? Diante de uma situação que você diz: agora eu fui vencido. Parece que para mim não vai ter jeito. Então, o que pode causar o desânimo? As terríveis lutas da vida. Observe que Paulo, em 2 Coríntios 1,8, na Ásia, eu quase me desesperei. Eu quase me desesperei da vida por causa de tantas perseguições e maldade. Ele está dizendo assim: eu fui tão afligido, eu fui tão insultado, eu fui tão perseguido, que eu quase me desesperei. Quase que ele, abre a mão da própria vida. Por causa de quê? Das lutas, das perseguições, dos embates que ele enfrentou, das lutas que ele enfrentava. Mas em 2 Coríntios 7, do 5 ao 6, quando ele chegou na Macedônia,
ele não teve descanso algum, fora combate, por dentro temores. Mas o Deus que consola os abatidos, ele me enviou a Tito. Olha só, ele disse na Macedônia, quando ele estava na região ali da Ásia ainda, na Macedônia, ele disse que por fora ele combatia, por dentro ele tinha tremor. Mas ele dizia assim: mas o Senhor que consola os fracos, ele me enviou a Tito, ele me enviou um companheiro, ele me enviou alguém que pudesse me auxiliar, que pudesse me ajudar, que pudesse estar com ele, irmãos, combatendo as lutas daqueles dias. Então, queridos, o que pode levar uma pessoa a desanimar? E aí você vai, questões biológicas e patológicas. São doenças. As doenças, elas também fragilizam as pessoas. As doenças, elas neutralizam. As doenças, ela tira o autoestima das pessoas. Principalmente a gente vê muito entre as mulheres questões hormonais. Tem muitas mulheres que sofrem, estão desanimadas. Não algo proposital, mas é o próprio corpo que provoca isso, que provoca esse desânimo. Então, queridos, quando você olha para a palavra e vê estas questões, nós vamos observar que são lutas que são travadas todos os dias. São os embates que são travados e nós temos que nos firmar em Cristo para que nós não venhamos ceder, mas estar nos firmado em Cristo, porque Ele é o nosso consolo. É Ele que vai dar uma palavra de motivação para que nós permanecemos de pé, servindo ao Senhor e agradecendo a Ele. Uma outra questão que pode provocar o desânimo em nós, irmãos, é o próprio Satanás. É por isso, e pela manhã nós falamos sobre isso. Paulo fala em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Ele convida aqueles irmãos a permanecerem e fortalecerem no Senhor. Ele diz: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que tu possa resistir no dia mau. Satanás, ele pode ir de encontro com a nossa vida, tentar nos neutralizar. Porque eu vi um pesquisador, um comentarista, falando a esse respeito. Ele diz assim: no longo da história da igreja, Satanás tentou barrar a igreja, matando cristãos, encerrando-os na prisão. Ele viu que esse método não ia funcionar, porque quanto mais matavam, mais crescia. É por isso que o próprio Jesus, ele diz que o império, ele diz: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Quando você vai para o original, ele está dizendo assim: o império da morte não reinará sobre a minha igreja. Jesus estava falando que depois da sua subida, no primeiro século, eles iam perseguir, matar, levar os cristãos para as arenas, para ser comido pelos leões. Muitos eram conhecidos como o tocha humana, eles queimavam as pessoas vivas. Só que o comentarista diz: Satanás, ele usou essa estratégia, mas ele não conseguiu parar a igreja, porque o próprio Senhor Jesus já tinha declarado: o império da morte não prevalecerá, ele não vai reinar sobre a minha igreja. E aí a história diz que quanto mais matava crente, mais surgiam.
No Coliseu em Roma, quando ele colocava os casais com as crianças no Coliseu e soltava os leões, as crianças abraçavam os pais e diziam: mamãe, por que nós estamos aqui? E os pais diziam: nós estamos aqui por causa de Jesus. E a história diz que quando os leões estavam estraçalhando aquelas pessoas, a multidão que era para estar ovacionando, elas estavam chorando. Porque elas não entendiam o que passava, o que acontecia. Aquelas pessoas estavam dispostas a morrer por amor a Cristo. E aquilo impactava os corações das pessoas, que em vez de ela aplaudir aquele cenário, elas se derramavam em lágrimas e diziam: eu quero Jesus. É por isso que Mara Lima, ela canta aquele louvor, né? Falando sobre o sangue. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Porque enquanto tinha uns sangrando, outros estavam nascendo para o Senhor Jesus. Então eles enfrentaram batalhas. E Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu falei pela manhã, antes que venha a luta, a recomendação é: se fortalece. Fortalece no Senhor, porque vai vir dias difíceis. Fortalece no Senhor e na força do seu poder, porque lutas virão, embates serão travados, mas não serão vencidos, porque está fortalecido em Deus. Está fortalecido no Senhor. Sexto, uma visão errada da vida. Você sabia que uma visão errada da vida pode causar desânimo? Mateus 6, verso 22, a parte B desse versículo, ele diz assim: se os teus olhos forem mal, tu já está em treva. Eu não sei se vocês já lidaram com pessoas que dificilmente ele tem uma palavra positiva, ele sempre tem uma palavra negativa, é pessimista, diz: as coisas é assim mesmo, isso não vai dar certo, esse negócio aí vai dar errado, tu vai tomar essa decisão, tu vai se prejudicar, esse negócio que tu vai fazer vai dar errado, pelo amor de Deus, irmãos. Isso é pessimismo. Isso é pessoa que não tem uma visão ampla das coisas. Por quê? Porque a própria palavra está dizendo que a sua visão, ela é obscurecida. Ele não consegue ver luz, ele não consegue ver solução, só consegue ver problema. Ele só consegue ver coisas negativas, só fracasso, derrota. E o Senhor está dizendo na palavra, Mateus 6, 22, parte B, diz assim: os teus olhos são maus, o teu corpo está em trevas. É aquilo como tu vê. Aquilo que está em nós é manifestado, irmãos. Vamos para frente. Ele diz assim: o desânimo pode nos levar à perda de objetivos, de sonhos. Olha o que é que o desânimo pode provocar. Números capítulo 14, versículo de número 4. Você sabe o que foi que aconteceu aqui? Israel já tinha saído do Egito. Israel estava próximo das campinas do Jordão. Houve um momento que ele diz assim: será que no Egito não tem cova para nos enterrar? Levantemos entre nós generais e voltemo-lo e marchemo-lo para o Egito. Números 14, verso 4. O povo estava disposto a voltar, irmãos. Eles estavam dispostos a recuar em vez de prosseguir. Irmãos, era só atravessar o Jordão. Se alguém subisse um monte, via a terra. Mas ele estava mais olhando para trás do que olhar para a frente. Quando você vai observar o versículo 14, diz assim, tem uma versão lá em casa que diz assim: e eles passaram uma noite inteira chorando, desanimados.
Ou seja, para muitos é mais fácil voltar, recuar, do que avançar. Se você prestar atenção, se você estiver enfrentando um problema e colocar duas opções para uma pessoa e dizer assim, você tem duas escolhas, avance para vencer ou volta. Qual é que eles vão querer? Então bora voltar. Então bora voltar. Vamos recuar. Ou seja, é mais fácil, irmãos, aceitar a derrota do que lutar para vencer. É mais fácil aceitar a perda do que lutar mais um dia para ver a glória, para contemplar a bênção, para contemplar o milagre, para ver as coisas acontecer diferente. É mais fácil recuar do que avançar. O povo chorava a noite inteira, querendo voltar. Sabe? Exatamente. Era ingratidão por tudo que Deus fez. O desânimo, no capítulo 14, o verso 11, também fala a esse respeito. Então, o complexo de inferioridade pode causar esse desânimo. A gente vai observar isso aí em Números, capítulo de número 13, versículo de número 33, complexo de inferioridade. Éramos, eu falei, né, como gafanhoto aos nossos olhos. O complexo de inferioridade. Tem pessoas que, eu até falei aqui numa quarta-feira, foi numa escola bíblica, que uma certa irmã estava orando, ela disse assim, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou cinza e pó, eu não consigo nem olhar para ti. Eu digo, misericórdia, ou eu paro essa oração, eu vou embora daqui. Quando terminou a oração, eu disse, irmã, pelo amor de Deus, nunca mais ore desse jeito. Ela disse, por quê? Eu digo, a senhora não é cinza, a senhora não é pó, a senhora não é ninguém. Você sabe quem foi que Deus deu por você? Ela disse, não, o seu filho, o melhor que ele tinha. Você sabe o que é que a Bíblia diz a seu respeito e a meu respeito? Não, eu e você somos a coroa da criação de Deus. Satanás sabe do seu valor. Ele sabe quem você é, por isso que ele arma armadilha todo dia, querendo te tragar. E a senhora, serva de Jesus, não sabe o valor que você tem. Ela disse, é mesmo, né? Nunca mais eu oro desse jeito. Eu disse, amém. Então, irmãos, então, complexo de inferioridade. A outra, agora, vamos falar um pouco do que causa ânimo. Vocês estão quase desanimados, né? Só falando de desânimo, estou desanimado. O que é que pode promover em nós ânimo? Agora sim, agora eu quero essa receita. Irmãos, o pastor passa a receita, assim como o médico. Mas se você não tomar os remédios do jeito que o médico diz, a receita não vai resolver, não. O médico, ele passa a receita, mas ele não diz assim, você vai tomar esse remédio aqui durante uma semana, 3 vezes por dia. Você vai tomar esse outro aqui de 12 em 12 horas. Não é assim? Mas se você errar os horários do remédio, ou não tomar da forma correta, vai solucionar o problema? Não vai. Essa palavra só vai fazer efeito na minha e na tua vida quando você ouvir e colocar ela em prática. Agora sim, vamos à receita. O que é que causa bom ânimo em nós? Tenha fé. A fé é o elemento ativador do ânimo. Marcos capítulo 5, irmãos. A mulher do fluxo de sangue diz assim, ela gastou tudo. Mas no versículo de número 27, o Senhor está dizendo assim, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou.
Aquela mulher não tinha forças, ela tinha gastado tudo com os médicos, mas ela ouviu que Jesus ia passando. Ela fez uma reavaliação na sua vida. Ela disse assim: mesmo fraca, do jeito que estou, enfrentando essa multidão, porque quem já enfrentou multidão sabe disso, irmão. Você dá um passo e os outros te empurram, te derruba, pisa nas tuas mãos. Como eu fui a um show uma vez, quase que me matam, me pisando. Quando eu era menino, irmãos, graças a Deus que eu achei o palanque e entrei debaixo, digo, vou matar outro, nunca mais eu vou em show. O que acontece? Aquela mulher passou por isso, alguém empurrando, fraca, mas ela diz: se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E aquela mulher, irmãos, tocou em Jesus, e no versículo 27, Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou, louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 30, e no versículo de número 20, no versículo de número 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O que é isso, irmãos? Se você tiver fé, a noite pode ser difícil, você pode passar uma noite chorando, mas pela manhã a alegria, ela vem, porque o Senhor, Ele vai prover vitória. Louvado seja Deus. No Salmo 34, versículo de número 19, é muito interessante dizer: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra. Muitas são as lutas que você vai enfrentar, mas se você for uma pessoa otimista, de bom ânimo, você diz assim: eu vou vencer cada desafio, cada batalha, cada luta, não vou perder a fé, eu não vou perder o vigor, não vou perder a esperança, eu não vou perder a alegria, porque o Senhor já me garantiu na sua palavra que muitas são as aflições desse justo. Ou seja, enquanto você está confiando, pode até estar dormindo, mas o Senhor, Ele vai prover vitória. Louvado seja Deus, porque o Senhor livra o justo de todas elas. Pode vir lutas e batalhas, mas o importante que o salmista está dizendo: você nunca vai enfrentar uma luta sozinho. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra, o Senhor guarda, o Senhor protege. É o Senhor que vai dar garantias para que você possa conseguir alcançar o teu propósito. Então, irmãos, só quem pode vencer essas batalhas é quem tem bom ânimo. O que é que Paulo diz no capítulo 8 e no versículo 18 de Romanos? Paulo diz assim: olha o que promove bom ânimo. Alguém animado, alguém que está motivado. Ele faz essa declaração aqui no capítulo 8, no versículo 18. Paulo diz assim: eu tenho por certo. Olha, irmão, alguém animado. Diante da luta, você diz: olha a batalha que nós vamos enfrentar. Ele diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não ofuscará a glória que há de ser revelada em nós. Agora, que luta era que Paulo passa? Que luta foi que Paulo passou? Ele diz assim, 2 Coríntios: por mais de uma vez, eu apanhei 4 vezes, uma quarentena menos uma. Ele diz assim: eu sofri naufrágio, eu fui esbofeteado na boca, eu fui jogado de um penhasco abaixo, em Listra eles me apedrejaram, me deixaram quase morto. Aí ele diz assim: se alguém tem que se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo. Aí eu pergunto para você: tem alguém aí reclamando de alguma coisa? Quantas surras você já levou por causa de Jesus?
Você foi esbofeteado quantas vezes por causa de Jesus? Você quantas vezes foi jogado de um penhasco abaixo por causa de Jesus? Depois de um culto, quantos apedrejamentos? A gente vai para a pizzaria, não é? O Paulo está dizendo assim: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na cruz de Cristo. Paulo, ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Tem mais coisa aqui, irmãos. Segundo, seja cheio do Espírito Santo. O que pode promover em mim ânimo? Seja cheio do Espírito Santo. Se você é um cristão cheio do Espírito Santo, você vai ser um cristão animado e motivado. Eu não estou dizendo que você não vai passar por luta. Você vai enfrentar lutas, vai enfrentar embates. Atos capítulo 13, versículo 52. Eu vou dar só uma listazinha aqui de Paulo. Ele diz em Listra, da Pesídia, caluniado, provocado, mas os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Depois fui para Icônia, mas queriam matar-me. Depois na cidade de Listra, que falei agora há pouco, Paulo foi apedrejado, deixaram ele quase morto. Enquanto Paulo estava sendo ameaçado, enquanto queriam matar Paulo, enquanto as pessoas estavam expulsando ele da cidade, depois de um culto, ele diz: olha, eles estão querendo me matar, estão me expulsando, mas eu me alegro, porque os discípulos estão cheios do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é: pode vir lutas e perseguições, mas eu sou cheio do Espírito Santo e nada e nem ninguém vai me deixar desanimado. Eu vou enfrentar a luta, mas eu não vou recuar. Aqui em Listra eles queriam matar. Quando ele se aproximou aqui de Icônia, disse: olha Paulo, se tu entrar na cidade, eles vão te matar. Ele disse: então vamos embora daqui, vamos para Listra. Quando chegou em Listra, pedra em Paulo, quase mata. Ou seja, ele fugiu de Icônia para não morrer. Quando chegou em Listra foi apedrejado. Mas parece que a ideia que tem diz: não, Paulo agora vai desistir. Ele chega para os seus seguidores ou seus companheiros e diz: olha, eu tenho 3 opções. Eu sou poliglota, eu sou um fariseu e também sou construtor de tenda. Ou seja, eu vou mudar aqui o ramo, de ramo. Mas parece que é uma desistência. Não. Não. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele é dirigido pelo Espírito. Ele sabe a hora de avançar, ele sabe a hora de recuar. Deus está no controle, motivando ele. Por que estou dizendo isso? No Atos capítulo 14, verso 22, fala assim, ó: confirmando o ânimo dos discípulos. Ele diz: porque convém, por muitas tribulações, se conquistar o reino de Deus. Em Atos capítulo 20, verso 22 e 23, ele diz assim: agora, guiado pelo Espírito Santo, olha só, agora, guiado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, sem saber o que há de mim acontecer, a não ser que o Espírito Santo me revele prisões ou tribulações. Depois de tudo isso, Paulo está dizendo assim: agora eu vou para Jerusalém. Mas o Espírito Santo, ele não me revelou o que vai acontecer comigo lá. Uma coisa eu sei, ele me disse que eu tenho que ir para Jerusalém. Agora, o que me aguarda lá, a não ser o que o Espírito Santo possa me revelar, que ele ainda não disse, pode ser prisões. Mas ele diz: eu vou. Imagine, irmãos, se o Espírito Santo chegasse para alguém aqui, um irmão, e dissesse assim: irmão, tem uma igreja para você dirigir aqui no estado X, mas lá é hostil, tu vai enfrentar desafio, lá vai ter prisões, lá as pessoas arrastam crente, eles podem até matar. Você vai?
Você está motivado a esse ponto de ir? Paulo está dizendo aqui, ó, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo disse para ele ir a Jerusalém. Eu não sei o que vai me acontecer lá, a não ser se o Espírito me revelar. Mas o que pode me aguardar lá, irmãos, não é um palácio, não. Não é uma casa com ar-condicionado, não. Pode ser prisões. Pode ser prisões lá. Pode ser perseguições. Pode ser tribulações que me espera. Mas uma coisa, irmãos, Paulo estava disposto a ir. Então, alguém que é motivado, alguém que é cheio do Espírito Santo, consiste nele fazer a vontade de Deus. Porque Deus vai se responsabilizar por você. O que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego disse para o rei? Ele disse assim: fica tu, ó rei, sabendo. Se tu quiser tocar os instrumentos, tu pode tocar, mas tu já fica sabendo logo, nós não vamos nos dobrar. Nós não vamos nos curvar. Ou seja, nós não vamos ceder. Nós não vamos adorar outros deuses a não ser o nosso Deus. Agora, uma coisa nós sabemos: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas isso é com Deus, não é conosco, é com Deus. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, nós estamos dispostos a morrer por a causa. Isso, alguém que é motivado, irmãos. Alguém que é motivado, uma pessoa pode estar gritando assim: pastor, não vai dar certo. Ele diz: vai sim. Por que você acha? Porque eu creio, porque eu acredito, porque o Senhor me conduziu, porque o Senhor falou comigo. Mas tu vai enfrentar luta. Eu sei que a palavra diz que eu vou enfrentar luta, eu vou enfrentar embates. O que eu não posso fazer é recuar. O que eu não posso é retroceder. Por quê? Porque se eu retroceder, a Bíblia diz que o Senhor não se compraz na alma daquele que retrocede. Não é assim que a palavra de Deus diz? Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Porque quem olha para trás, o Senhor não se compraz na alma dele. O Senhor está dizendo assim: se tu voltar, tu está sozinho. Porque a minha proposta é com aqueles que vão até o fim. O prêmio está lá na chegada. Se o corredor, irmão, se a corrida for 100 quilômetros, se ele cair nos 99,9, ele não vai receber a coroa. Ele só vai receber a coroa se ele cumprir a meta estabelecida. Vixe, o horário já foi embora, irmão. Tinha muitas outras coisas, mas você pode anotar. O que produz o ânimo? Aí vem aqui, palavra. A palavra que promove ânimo. Eu vi um pastor falando a esse respeito. Ele disse assim: colegas pastores, não torne o culto da tua igreja de cantoria. Ele diz: mas na palavra, porque a palavra edifica. Palavra limpa, instrui, motiva. Sabe o que é que diz, irmão? Vou só citar aqui o Salmo 119, o versículo 116. Vivifica-me segundo a tua palavra, para que viva e não me envergonhe da minha esperança. Olha só. O salmista está orando: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra, para que viva e não me envergonhe da minha esperança. É a tua palavra que vai me avivar para que eu tenha vida. E eu tendo vida segundo a tua palavra, eu não vou me envergonhar. Não vou me envergonhar. Isso é maravilhoso, porque Deus, Ele traz ao nosso entendimento que somente pela palavra
Vou encerrar, diz Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra, isso aqui vocês conhecem, é viva e eficaz. Penetra, é mais penetrante. Quais são as divisões? A alma e o espírito. Separando o quê? Reis, fala aqui, e medulas. Aí ele fala aqui, que ela discerne a intenção do coração. Não tem nada e ninguém que conhece melhor você do que Deus. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a tua angústia, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece a tua vida por completo. Vou ficar por aqui, mas vocês podem anotar 2 Coríntios 4,16, onde Paulo diz assim: não desfaleçamos, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova de dia em dia, porque nós estamos fixados nas coisas que não se vê e não nas que se vê, porque as que se vê, elas são transitórias e temporárias, mas as que não se vê, elas são o quê? Eternas. Amém, irmãos? Foi uma palavra diferente, né? Mas isso é bálsamo para o nosso coração e isso nos motiva a prosseguir, animados, porque o Senhor, Ele é um dos maiores motivadores da nossa vida. Ele está dizendo: não desiste, não desanima, continue, persevere, acredite, vá em frente. Tiago, ele diz que nós não devemos parar e nem deixar-nos abatidos. Por quê? Tem coroa ou não tem? Tem coroa. E a coroa da vida, ela está preparada para aqueles a quem o Senhor ama.